Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre memória individual, sobre Platão, e é isso. A memória é uma faculdade que em alguns aspectos partilhamos com outros seres do reino animal. Um cachorro, por exemplo, é capaz de reconhecer o dono e aprende a se comportar da maneira como foi treinado, porque tem expectativas quanto ao porvir, como receber alimento, afeto. No caso dos seres humanos, por sua vez, a memória assume uma dimensão totalmente diferente. Somos capazes de lembrar ou de esquecer determinados fatos do passado em função de fatores emocionais. Podemos recriar ou recontar um passado em função desses fatores e também planejar o futuro e traçar uma meta individual de realização pessoal ou coletiva, algo que nenhum outro animal é capaz de fazer. Apesar disso, sentimos angústia e nos desesperamos justamente por termos consciência do que fizemos no passado e de que um futuro nos aguarda. Sabemos que no futuro teremos de honrar os compromissos assumidos no passado, e às vezes esses compromissos são tantos e tão difíceis de cumprir que acabamos nos estressando. Mas a memória não é só fonte de angústia e desespero. Por meio dela também somos capazes de reconhecer lugares e pessoas familiares, de nos sentirmos em casa. Buscamos evitar no futuro as experiências que se revelaram desagradáveis no passado. Reconhecemos nosso nome, nossa nacionalidade, nossa profissão, nossos amigos, nossos familiares, nossos desafetos. É a memória que permite que saibamos quem somos, qual é a nossa identidade pessoal e social. Na mitologia grega, a memória era identificada com uma divindade chamada Mnemosyne, filha de Urano e Gaia, o deus do céu e a deusa da terra, que eram divindades primordiais, formadoras do universo. Mnemosyne teria se juntado a Zeus, deus dos deuses, durante 9 dias, e dado origem às musas. Quando Zeus pegou a tia dele, Mnemosyne, que era uma titã, irmã de Cronos, dando origem às musas, que são 9 divindades protetoras das artes e da história. De acordo com a narrativa mítica, as almas que habitam uma esfera superior antes de encarnar são obrigadas a beber da água do rio Lete, que é o rio do esquecimento. Por isso, somos incapazes de nos lembrar do estado em que nos encontrávamos antes de nossa alma ter se unido ao corpo material. Na reencarnação, ela passa por esse rio, toma essa água. Nesse sentido, Mnemosyne e as musas viriam em auxílio dos seres humanos, em especial dos artistas, poetas e historiadores, auxiliando-os a não se esquecer das coisas. A memória, para o poeta e para o historiador, é fundamental, pois é por meio dela que eles declamam uma poesia de cor ou evitam que os fatos do passado sejam esquecidos. Em Romano de Júlio, As Musas de Apolo, de 1540, gravura sem dimensões disponíveis na Galeria de Arte Moderna. No pensamento grego antigo, o tema da memória se separa da mitologia para ganhar destaque nos escritos de filósofos como Platão e Aristóteles. Procurando entender o processo cognitivo relativo à memória, Platão comparava essa faculdade da alma a uma lâmina de cera. Nem tão mole quanto a água, nem tão dura quanto o ferro, a cera é capaz de reter marcas ou impressões nela inscritas. Com o passar do tempo, essas marcas vão se apagando e a cera volta a ser lisa. Com a memória humana, segundo Platão, acontece algo parecido. As sensações deixam marcas em nossa alma que podem ser comparadas com o conhecimento inato que a alma traz de uma vida pregressa e uma esfera superior. Quando a forma da impressão se encaixa perfeitamente à ideia inata, temos o conhecimento verdadeiro como lembrança de uma vida anterior, o momento em que a alma humana, o déjà vu, habitava o mundo perfeito e material. Nesse sentido, o conhecimento na perspectiva platônica se dá por meio da recordação. Conhecer é recordar, é reminiscência. No entanto, se com a passagem do tempo as impressões da alma vão se apagando, então temos o oposto da memória, isto é, o esquecimento. Platão tratou dessa questão em um diálogo cujos personagens são Sócrates, seu antigo mestre, e Teeteto, um geômetra da época. Sócrates: pois bem, supõe, tendo em vista o argumento que nas nossas almas há uma espécie de bloco de cera que recebe as impressões, num maior, noutro mais pequeno, noutro da cera mais pura, noutro mais suja, nuns de cera mais dura, noutros mais líquida, alguns mais apropriada. Teeteto supõe. Sócrates, digamos que é uma prenda da memória, a mãe das musas, a Mnemosyne, e que, se quisermos recordar algo entre o que vimos, ouvimos ou pensamos nós próprios, tomamos impressões nesse mesmo bloco de cera e colocamos a cera sobre as sensações e os pensamentos, como se estivéssemos imprimindo um sinete. Aquilo cuja impressão é fixada, recordamos-lo e sabemos, enquanto a sua imagem permanecer. Por sua vez, o que é apagado ou não pode ser impresso, esquece e não se sabe. Está na obra Teeteto de Platão. Aristóteles também discutiu a questão da memória. Para ele, no entanto, a memória associava-se a outra faculdade da alma, a imaginação, mas não como a entendemos hoje, como sinônimo de criatividade. Aristóteles concebia essa faculdade como a capacidade que a mente humana tem de formar imagens pelo contato com os objetos percebidos pelos sentidos.
Para ele, a memória é a capacidade que a alma humana tem de reter imagens e reconhecer no futuro algo já percebido anteriormente. É importante notar que a concepção aristotélica de memória assume como fundamental a referência ao tempo. A memória se refere às percepções passadas. Então, o perfil cabeça de mármore de Platão, feita no século I depois de Cristo. De família aristocrática de Atenas, aluno de Sócrates e mestre de Aristóteles, Platão, que viveu entre 428 e 427 a 348 e 347 a.C., é considerado um dos mais importantes filósofos da história. Suas principais obras foram escritas na forma de diálogos, e em muitos deles Sócrates figura como o personagem central. Embora Sócrates tenha sido a principal influência intelectual de Platão, este também incorporou em sua obra elementos da filosofia de Heráclito, Parmênides e dos pitagóricos. Dois fatos marcaram profundamente a juventude de Platão: a Guerra do Peloponeso, na qual Esparta saiu vitoriosa sobre Atenas e estabeleceu um governo oligárquico conhecido como Tirania dos 30, ou se vira nos 30, né? E após a restauração da democracia, a morte de Sócrates, que, acusado injustamente de corromper os jovens e de ateísmo, foi condenado a beber veneno, cicuta. Entre as principais ideias de Platão podemos destacar sua proposta de um governo formado por reis filósofos, e sua teoria do conhecimento, segundo a qual o mundo que conhecemos por meio dos sentidos é a imitação, é a ilusão de um mundo de formas imateriais e eternas. A questão da memória sempre esteve presente nas reflexões filosóficas, mas ganhou um novo impulso a partir da segunda metade do século XIX e início do século XX, com a emergência da psicologia como ciência autônoma. Um dos pensadores mais influenciados pelas discussões no âmbito da psicologia foi o filósofo francês Henri Bergson. Ele distinguiu dois tipos de memória: a memória hábito e a memória pura ou espontânea. O primeiro caso são os automatismos. De tanto repetimos os mesmos gestos ou as mesmas palavras, acabamos reproduzindo esses comportamentos de forma automática, mas muitas vezes sem nos dar conta disso. Já a memória pura é a capacidade que temos de reter e recordar eventos que podem ter acontecido uma única vez. Um fato marcante, seja em função de seu significado afetivo, valorativo ou cognitivo, pode ser recordado em uma ocasião futura. Por causa disso, muitas vezes somos capazes de nos lembrar de acontecimentos passageiros, mas que foram significativos, enquanto em outros casos esquecemos de vivências pouco ou nada significativas, mesmo que lhes dediquemos muito tempo. E como a aquisição dessas lembranças pela repetição do mesmo esforço assemelha-se ao processo já conhecido do hábito, tende-se a colocar esse tipo de lembrança em primeiro plano, a erigi-lo em um modelo de lembrança. Mas como não reconhecer que a diferença é radical entre o que se deve constituir pela repetição e o que, por essência, não pode se repetir? A lembrança espontânea é imediatamente perfeita. O tempo não poderá acrescentar nada à sua imagem sem desnaturá-la. Ela conservará para a memória seu lugar e sua data. Ao contrário, a lembrança aprendida sairá do tempo à medida que a lição for melhor sabida. Tornar-se-á cada vez mais impessoal, cada vez mais estranha à nossa vida passada. Das duas memórias que acabamos de distinguir, a primeira parece, portanto, ser efetivamente a memória por excelência. A segunda, aquela que os psicólogos estudam em geral, é antes o hábito esclarecido pela memória do que a memória propriamente. Isso está na obra Henri Bergson, Matéria e Memória, ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. Outra contribuição importante de Bergson foi a concepção de memória como um fluxo temporal interior no qual algumas lembranças estimulam a recordação de outras. Contudo, apesar do impulso renovador da psicologia, os estudos filosóficos da memória se limitam, na maioria das vezes, à memória individual, deixando de lado o fato de que a recordação do passado pode ser também como ato. O passado pode se dar também como ato coletivo. Então, isso é um pouquinho da memória individual de Bergson, Platão e Aristóteles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aqui aos 383 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que hora ou outra, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, e até a próxima.